Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. E hoje, Dia dos Pais, evidentemente que estamos comemorando esse dia tão maravilhoso. Obrigado, valeu, tamo junto, parabéns para todos os pais e tudo mais. Então hoje deixamos um vídeo especial aqui pro nosso Fogonete. Não tem live, voltamos às lives normalmente na segunda-feira. E após essa vitória maravilhosa do Botafogo sobre o Fortaleza, algumas conclusões puderam ser tiradas, E havia muito medo, do Botafogo nesse momento que estava vivendo, ultrapassando, atravessando. Primeiro, não é de agora, não é só por esse jogo, Já contra o Bragantino também já vinha vivendo uma crise extracampo com questão judicial de quem vai controlar o Botafogo, se é Eagle, se é Textor, se é Ares, se é Marinakis, enfim. E o Botafogo, mesmo assim, desviou dos problemas e seguiu em frente, Avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Para o jogo contra o Fortaleza, um monte de desfalques, além de lesões, também jogadores suspensos, o Marlon Freitas com protocolo de concussão, e aí o Botafogo com muitas dúvidas, teve que chamar 2 garotos da base para completar o banco. Era uma situação que não passava muita confiança para os torcedores, e o Botafogo simplesmente vai lá e aplica um estrondoso 5-0 no Fortaleza, no Castelão, na casa deles, no time do Paiva, Aliás, um parêntese aqui, como fez bem, o Botafogo no momento. Às vezes a gente até criticou, no sentido de, trocar treinador no meio da competição não é o ideal e tal. E, na verdade se mostrou muito ideal, A troca do Paiva pelo David Ancelotti foi fundamental para o Botafogo estar numa crescente, Foi só um parêntese, porque o vídeo não é essa a proposta, Mas só esse parêntese que foi fundamental, Como melhorou o Botafogo com o David Ancelotti. Mas a questão aqui mais é sobre a capacidade do Botafogo de ignorar a crise extra-campo, os problemas que também aparecem dentro de campo, como as lesões e tudo mais, conseguir superar tudo isso e seguir competindo, É uma habilidade que muitos clubes às vezes não têm, E quando eu digo isso, eu não falo clube historicamente, A gente fala do clube do jeito que está estruturado hoje, com as pessoas que estão à frente do clube hoje, Hoje, quando se fala, por exemplo, muita gente sacaneou, quando saiu a notícia dizendo que o Ancelotti estava blindando o elenco, que os problemas de fora do campo não estavam chegando para o futebol, A gente trouxe essa informação aqui também, corroborando tudo que a gente conversa. Ah, mas é óbvio que eles vão falar isso. Ah, mas é claro. Sim, lógico, é de fato, Imagina o David Ancelotti falando, não, realmente é uma situação muito preocupante, está afetando aqui, a gente não consegue falar sobre o treino. O cara, evidentemente, não vai dar uma declaração dessa. Mas, de fato, o que acontece dentro do dia a dia do Botafogo no futebol é muitas questões do futebol. E aí, quem vai ser contratado, quem não vai ser contratado, quem é o jogador, quem não é, Evidentemente que dos cargos acima, por exemplo, os executivos de futebol, E aí, por exemplo, podemos falar do Alessandro Britel, evidentemente que você vai ter algum tipo de conhecimento e noção da situação. Ninguém aqui é bobo. Mas isso não tem chegado nos jogadores. E é isso que tem sido muito importante. Por exemplo, o Botafogo sempre paga o salário todo dia 5. Até o dia 5 tem que pagar. Esse mês, no dia 1º de agosto, o salário estava pago. Se tivesse algum jogador apreensivo, com essa situação aí vai começar a estourar na gente, a gente não vai começar a receber salário e tal, o Botafogo conseguiu dar um recado, fazer o que tem que fazer, mas deu um recado também, calma, tranquilo, a gente sabe que vocês estão aqui, estão lutando pela gente, a gente está todo mundo junto, então toma aqui o teu salário, E isso é importante, O Botafogo também, por mais que tenha sido jogadores que vem de graça ou não é um investimento tão alto, o Botafogo está aí caminhando para fazer alguns reforços, O Cris Ramos para ser centroavante, reserva ali do Arthur Cabral, para revezar, que é também um jogador que às vezes tem mais mobilidade, tem mais velocidade, pode acabar caindo pelos lados, pode acabar jogando junto com o Arthur Cabral, dependendo em algum momento, O Neto, o John estava de saída, o Botafogo foi lá e trouxe o Neto, um jogador com passagem por grandes clubes da Europa, e vem para o Botafogo para agora disputar a posição com o John, porque o John não acabou não saindo. E tem também essa possibilidade de zagueiros, enfim. Então, assim, o Botafogo não parou. O Botafogo não parou, o Botafogo segue trabalhando. De repente são os nomes
que não é o nome dos sonhos de ninguém, né? Nenhum desses jogadores é alguém que a gente fala assim, porra, era isso que tava faltando, né? Todo mundo sabe que tá precisando ainda de um ponta-direita, que provavelmente, ou possivelmente, pode não acontecer, pode não vir, mas o Botafogo não parou, né? As dificuldades estão aí, elas existem, são problemas complicados, muitos deles que podem definir o futuro do clube, mas o clube não parou. O clube está em funcionamento. E o melhor de tudo isso é o futebol do Botafogo realmente parece blindado. O futebol do Botafogo está fazendo o que tem que fazer. O elenco tá sem peças. Pô, quem entrar vai dar conta do recado. E deu. Olha o Marçal aí, que coisa maravilhosa, né? Marçal, lateral esquerdo, muito tempo sem jogar. Joga como titular na zaga pela direita. Ele é canhoto, jogando na zaga pela direita. E o cara ainda faz 2 gols. Isso é qualidade de elenco, né? Não dá para negar. Evidentemente que o cobertor tá curto, tá faltando jogador da posição, teve que improvisar, não é o ideal, não é o ideal. Mas você ter jogadores no elenco, mesmo que seja 3 na mesma posição, é importantíssimo, né? A questão do Marçal ter qualidade suficiente para jogar em qualquer, ser um coringa ali da defesa, é importante, né? O Cuiabano se machuca, o Alex Telles está tendo que segurar a barra, o Marçal poderia revezar com o Alex Telles, mas teve que jogar na direita, na zaga. E foi bem, e jogou. Então, assim, o Botafogo tem jogadores de qualidade, principalmente na defesa, assim, é incrível, né? Como sai um jogador, entra outro e o nível mantém. O David Ricardo, baita de um zagueiro. O Caio Pantaleão saiu, entrou no lugar do Jair, que estava bem. Entra o Pantaleão jogando demais. E ainda tem o Barbosa mantendo sempre bom nível. Olha, aí sai o Marçal, entra lateral e joga bem. Então, assim, tem coisa boa sendo feita no Botafogo e a gente tem que acreditar. Então, assim, qual o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que, além do Botafogo desviar dos problemas, o Botafogo mostra que é possível sim. Esse Botafogo é possível ganhar alguma coisa sim. Talvez o Campeonato Brasileiro seja mais difícil. O Flamengo já deu uma disparada, estamos chegando agora no final do primeiro turno, ele tá ganhando, tá acumulando ponto, tá difícil de ver eles perdendo ponto. Mas o Botafogo já tá ali na quarta, quinta colocação, né? O Bahia arrancou um pontinho, tirou o Botafogo da quarta colocação, mas tá ali o Botafogo ali no bolo. Tá a diferença de ponto, a gente tem de 2 jogos a menos, tem que ir tirando e quem sabe sonhar. Mas ainda é possível. Agora, é muito possível a gente copar, né? Pode ser uma Copa Libertadores, por que não? Estamos nas oitavas de final, vamos pegar a LDU agora do Thiago Nunes. Estamos nas quartas da Copa do Brasil, eliminamos o Bragantino, vamos ver qual vai ser o sorteio, que o sorteio nos apresenta. Esse Botafogo está mostrando que, principalmente nas Copas, que são jogos que são 2 jogos, ida e volta. Se você entra concentrado, faz um bom resultado, você tem jogo, né? E esse time do Botafogo tem se mostrado copeiro, né? Copeiro. É um time que eu não consigo desacreditar. Por que não? Por que não? Botafogo jogou contra o Palmeiras do jeito que foi lá no Mundial, né? E você via que tinha muito da questão ali da forma como o Paiva estava controlando a situação. Faltou um pouco do Botafogo que a gente realmente gosta de ver. E o que está acontecendo agora? Se a gente pega um Palmeiras de agora, é uma situação completamente diferente. Por que não pode passar? Pode passar. Ou o próprio Flamengo, né? De repente está num momento bom, mas a gente tem condição de bater de frente. O Cruzeiro, a gente tomou um atraso agora, né? Então é um jogo que de repente no momento talvez o torcedor do Botafogo tenha mais vontade até de não acontecer. Mas se acontecer, porra, com todo respeito, tem condições, ajustar. É ajustar e buscar. Então assim, não dá para tirar o Botafogo da briga não, cara. O Botafogo mostra que é possível. O Botafogo, ao se desviar desses problemas e evitar a crise, porque a crise estava ali para acontecer, mas o futebol falou assim, aqui não. A crise pode acontecer daqui para lá. Né? Você resolve aí o texto com o Igor, com o que tiver que acontecer. Daqui para cá, não. Aqui a gente sabe o que está fazendo. A gente tem problemas? Tem. Mas a gente tem condições de superá-los. A gente tem condição de contratar e resolver esses problemas. Né? Então, eu não consigo duvidar desse Botafogo, não. Não consigo mesmo. Vejo o Botafogo forte. Né? Não acho que nós somos os melhores times do Brasil, mas o Botafogo é certamente um dos times mais competitivos do Brasil. E o suficiente para ser campeão de alguma Copa. E se derem mole até do brasileiro. Né? Pode arrancar. Se derem mole, se cai de produção, tamo ali. Tem jogo a menos. Jogo a menos é contra o Mirassol e contra o Grêmio. Não são jogos fáceis, mas dá pro Botafogo vencer.
Hoje o Botafogo, dificilmente você olha pra alguém e fala assim, não vai dar pra vencer. Vai ser difícil. Eu não vejo isso acontecer. Eu acho que todo jogo do Botafogo, o Botafogo olha de igual pra igual pelo menos e fala assim, vamos lá. Vamos lá. Ou pra baixo, né, com superioridade no sentido de sou melhor do que alguns daqui do Brasil também, né? A maioria. É possível. É possível. É possível. O Botafogo tem jogando dentro do possível bem. Não é só o Botafogo que passa por dificuldade na questão de lesões, suspensões. Esse momento do Campeonato Brasileiro, esse momento da temporada é muito frequente. Todo mundo vai ter esse tipo de problema. E cada um vai ter que se virar do seu jeito. E o Botafogo está se virando bem até aqui. É verdade que o Botafogo é o único time que está no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil? É verdade. A maioria todo mundo já caiu ou em um ou em outro, né? Ou caiu na Copa do Brasil ou caiu na Libertadores. E aí, amigos, esperar o que o destino nos reserva, né? Agora, eu encaro a situação como não desacredita, não. Não desacredita do Fogão, não. Papo reto. Não tô falando isso aqui pra empolgar ninguém. Não tô falando isso iludido porque saiu um 5-0. Não é isso. O time do Botafogo é competitivo. E esse time tem bons jogadores. Tem jogadores que sabem fazer gol, que podem decidir. E jogo de Copa é assim, cara. Né? Time de defesa muito boa. Né? Time de defesa muito boa. Segura os resultados. Mede um gol. É isso que precisa pra ser campeão, cara. Principalmente jogo em time em campeonato de Copa. Então não desacredita do Fogão, não. Não desacredita do Fogão, não. Um beijo pra todos, estamos juntos. Segunda-feira estamos de volta, novamente com programação normal. 3 lives por dia durante a semana. E vamos em frente. Um feliz Dia dos Pais para todos. Um beijo e até a próxima. Valeu, rapaziada!